Presidente da CIPAM, convidado também o vice-prefeito Eugênio Mansur, o representante do deputado Antônio Júlio, Eli Pinto, gentileza. Estamos aguardando a presença do deputado Eduardo Barbosa. O assessor dele já confirmou que a gente está chegando por aí. Inácio Franco também já ligaram, está chegando. O assessor dele já está chegando aí. Nós já vamos dar início. O prefeito já disse que tem compromisso hoje à noite. Vamos tentar fazer tudo assim de uma maneira. Pedir às pessoas que forem falar que fazer tudo assim com objetividade, para que nós não atrasem muito. Vou passar a palavra agora ao presidente da CIPAM. Estou aqui representando o grupo mais formado pelas entidades civis de Pará de Minas. Gostaria de agradecer ao Geraldo Sabino a oportunidade de nos ter dado essa audiência, a ter aberto esse espaço. Agradeceria também a presença do prefeito José Porfírio também, que sem ele também não seria possível essa audiência. E gostaríamos de esclarecer que se trata de um projeto que foi feito pelas entidades com a preocupação de ajudar o poder público e as entidades civis também a promover o desenvolvimento de Pará de Minas. Sabemos que o prefeito é a autoridade máxima de Pará de Minas, os senhores vereadores também são muito importantes nesse projeto, e gostaríamos que todas as cidades, toda a comunidade, ela caminhasse junto, né, para desenvolver a nossa comunidade. Chamo o Wildes, que vai fazer a explanação de todo o projeto. Obrigado. Com muito orgulho, né? Agradecemos a presença, a oportunidade, pedimos licença a ele para podermos apresentar a proposta em nome do grupo. Na realidade, cumprimentar o Luiz Carlos, que é o coordenador eventual desse grupo. Esse grupo, nenhum dos presidentes tem a pretensão de estar à frente, mas estar juntos, isso que nós percebemos. Cumprimentar o Tileli, representando o deputado Antônio Júlio, o vice-prefeito Eugênio Mansur, pastor Jovialidade, doutor Joel Barbosa, enfim, toda a mesa, senhores vereadores, peço licença para dar minha contribuição. Primeiramente, senhores presidentes das entidades que estão aqui, Fonte Boa, meus colegas que me convidaram, me deram essa honra. Até há pouco a Mirta estava aqui, é uma verdadeira sombra, porque ela faz isso com muita competência. E para mim, que sou da área técnica, é uma responsabilidade muito grande estar aqui apresentando, mas nós o fazemos com humildade, com o perdão dos erros que venhamos a cometer, equívocos, e dizer que, embora eu não seja de Pará de Minas, estou há 20 anos nessa cidade, que me recebeu, me deu oportunidade de trabalho. E aqui passei um bom tempo com a minha família, hoje já estão todos criados. E eu aceitei esse desafio. Eu tenho um neto aqui nessa cidade. E em nome desse neto, que vai ser a semente que talvez fique aqui para usufruir desses projetos, nós já estamos na fase já de pensar em aposentadoria, né? Então, a gente agradece mesmo e pede, fazemos isso sem falsa modéstia, com toda humildade, pedindo licença.
Eu nasci em Maravilhas, fui criado em Itaúna e há 20 anos estou aqui quando vim trabalhar na Santanense, na área de engenharia. E até então eu não admitia a hipótese de continuar morando fora de Itaúna, tanto que quando fui de Pitangui, onde eu estava trabalhando para ser transferido para cá, eu voltei a morar em Itaúna e vinha e voltava todo dia. Desculpe essa introdução um pouco, porque eu, até a título de estratégia, dá tempo, eventualmente, algum deputado que esteja a caminho, né? Mas dizer que essa cidade me recebeu e eu agradeço, embora não faça parte da equipe técnica que ficou responsável por elaborar esse projeto. Ele foi feito à mão principalmente de arquitetos e urbanistas, está aqui o Tom, a Glaucia, mas nunca um notebook me custou assim, uma oportunidade como essa, porque eles me chamavam para participar, porque eu tinha um notebook mais perto de onde eles reuniam. Então eu ficava lá teclando e na exposição, as entidades apresentando as propostas, as sugestões, eu fui me empolgando com o projeto. Em determinado momento eu comecei a dar palpite no projeto. No momento seguinte eu comecei eles enxergaram em mim alguém que poderia estar auxiliando a transmitir esse projeto para a sociedade organizada, para o gestor público de Pará de Minas, e me estipularam uma condição, que fosse feito como uma contribuição das entidades civis organizadas, uma sugestão, não mais do que isso, ao gestor público com apoio da Câmara Municipal. Esse é um aspecto que eles colocaram preeminentemente para mim todas as vezes. Falaram, nós temos que, o projeto é empolgante, tudo, mas nunca deve ser, até que ele seja comprado na consciência, nas mentes, nos corações das pessoas, como uma imposição, mas como uma contribuição das entidades. Que a primeira coisa que aconteceu que foi interessante é que as entidades de repente começaram a conversar. E como fruto dessa conversa, que primeiro eram 2 entidades, depois foram chegando outros e tudo, surgiu o entendimento que Pará de Minas somos nós. E se nós que somos Pará de Minas não fizermos algo, também não assumirmos uma postura propositiva, de sugestão, de colaboração, sem nenhum tipo de subterfúgio, sem nada por trás, ninguém vai sair de outra cidade, a não ser que se radique aqui, para fazer a mesma coisa, né? Então é nesse sentido que eu peço a atenção de todos e nós vamos já começar a nossa apresentação. O Grupo Mais foi a identidade visual que eles adquiriram, e o que os traz aqui, traz essas entidades aqui, é o desejo de contribuir para um futuro sustentável em nossa cidade. Ele é representado atualmente, está dando para todo mundo ver no auditório, as entidades, vou ler de cima, a EAPAN, AMA Pangeia, a CIPAN, CREA, da qual também sou diretor, FAPAN, a Forania, a seccional da OAB na cidade, o Rotary Bariri, o Senai e o Sindicato Rural. Todos de alguma forma participaram, deram suas contribuições e acharam uma boa a gente colocar isso aqui nessa oportunidade. Pode passar. As entidades que nós acabamos de falar, e elas, o que as traz aqui hoje é uma visão de futuro. Basta. E essa visão de futuro, porque na realidade quando você fala em visão de futuro, não tem jeito você desvincular isso de um sonho. É um sonho, mas o primeiro passo que você pode fazer para que esse sonho se torne a realidade é compartilhá-lo com as pessoas e estabelecer um horizonte de tempo. Porque um sonho, se você joga ele simplesmente ao ar, ele pode ser para daqui a 100 anos, mas se você estipula a partir de discussões, a partir de entendimentos, olhando as cabeças que administram e que participam da sociedade como um todo, você consegue sim estipular um horizonte de tempo para que ele aconteça. Então aí o projeto, por mais abrangente, por mais ampliado que ele possa parecer, ele com o horizonte de tempo ele já ameniza um pouco a situação
da execuibilidade, ou seja, da possibilidade que ele se torne realidade para nós, para o nosso. Então o horizonte foi 2010, 2020, e a visão do futuro prevê a construção de uma agenda de projetos a partir da duplicação da 262. O contexto é a 262, é o fato mais importante do que está acontecendo nesse momento na nossa cidade. Só volta um pouquinho anterior. E quando a gente fala agenda de projetos, significa que esse é o primeiro. Poderão vir outros, se a sociedade civil organizada assim entender, se o próprio Poder Executivo entender que exige uma intervenção diferenciada. Enfim, é uma agenda de projetos a partir da duplicação da 262, né? Pode ir. O que contempla, essa visão de futuro contempla ainda o desenvolvimento sustentável de nossa cidade e região, ok? E foi criado para, pode passar mais um, para maior entendimento, a questão do Partec, que é o Parque Tecnológico Paranaense, né? Queria dizer, a nível de introdução, eu vou pedir já ao pessoal nosso aqui que esteja distribuindo, já que nós já fizemos a introdução, essa apresentação está prevista para 5 partes. Está prevista para acontecer dentro de 40 minutos, né? Depois voltaremos a palavra para o presidente. E essa foi a introdução. Nós estamos distribuindo o relatório dessa proposta que nós estamos apresentando. São 4 folhas para o Legislativo, para os digníssimos componentes da mesa, a fim de acompanharem e a fim de fazer alguma anotação, alguma pergunta que poderá ser feita, esclarecida posteriormente através do corpo técnico que está. Onde um objetivo comum representado pelo ciclo maior, mas os outros ciclos que já chegaram e que poderão chegar a qualquer momento, desde que haja coincidência do objetivo da proposta, nos remetem a um mundo globalizado, onde as pessoas, para conseguirem resultados e sustentabilidade, têm que se interagir, têm que conversar, têm que colocar as propostas abertamente e discutir em cima das mesmas. Essa é a ideia da logomarca, então concebida, pode passar, para o chamado Parque Tecnológico Paranaense. Eu abro um parênteses aqui, a nível até de tirar um pouco a ansiedade. Muitos de nós viemos aqui para ouvir falar a palavra CETAL. Ele vai chegar a hora dele. Só que dentro de um contexto racionalmente pensado, proposto e tudo, e aproveitar essa tarde de sexta-feira para dar uma panorâmica de nossa cidade, de Pará de Minas, no contexto em que pode ou não se inserir o CETAL, né? Então, já que a proposta, o Parque Tecnológico, o que é um Parque Tecnológico? Pela definição oficial da IASP, e eu gostaria de dizer que meu nome é Hildes Antônio Soares Pacheco, e foi uma coincidência ali, IASP, né, que não tem nada a ver com o meu nome, a definição não é minha, aquela associação internacional. Um parque tecnológico é uma organização cujo principal objetivo é aumentar a riqueza através da promoção da cultura, da inovação e da competitividade das empresas e instituições de ensino que eles estão associadas. Essa é a definição internacional. O parque tecnológico que nós vamos ver a seguir se baseia, usando um ou mais detalhes daquela definição nessa premissa. Esse parque é o Parque Tecnológico São José dos Campos, em São Paulo, né? Aproveito para dizer que a nível de Minas Gerais não se tem notícia de parque tecnológico, mas tem uma coincidência muito interessante ali. Se vocês notarem, ele está margeando uma rodovia dupla, né? É uma estrutura de 10 mil metros quadrados por andar. São 3 andares, são 30 mil metros quadrados em 100 milhões de metros cúbicos de terreno. Então são 30 mil metros construídos e 100 milhões de metros quadrados de área do parque. Nada melhor que começar um sonho a partir de um grande projeto
e servir de base para que a gente adeque à nossa realidade. Mas esse é o parque tecnológico. Existem parques, iniciativas até maiores que essa, que é o caso da Unicamp, né, de São Paulo, que é famosa no Brasil todo, e que parte dos mesmos princípios e que vão ter suas características próprias. Pode passar. Esse diagrama de funcionamento, o modelo de funcionamento de um parque. Na realidade, existe uma premissa, simbolizada por essa seta vai e vem, ligando instituições de ensino a um parque tecnológico. Um parque tecnológico, basicamente, ele para a sua sobrevivência, ele tem que ter interação contínua com as instituições de ensino, para que gere conhecimento, pesquisa e tecnologia de inovação, né? E as instituições de ensino, de forma praticamente indireta, elas geram mão de obra que operam naquelas três pontas lá, que são as APLs, que são os arranjos produtivos locais. E para que entendamos, e a interatividade entre o parque tecnológico, esse círculo do meio, e as APLs, ela é mais intensa. É uma... A ministra se encontra em nosso plenário, o deputado federal Eduardo Barbosa, eu convido para fazer parte da nossa mesa para a gente falar. Oi, Lúcio. Sentar aqui embaixo. Que beleza! Eu queria sugerir ao deputado que dê uma olhada, se dá para acompanhar o slide daí. Caso contrário, tranquilo? Ok, então o parque tecnológico, a interatividade com as APLs é muito intensa, que são os arranjos produtivos locais. O que é um APL e exemplos? Arranjos produtivos são conjuntos de empresas de uma mesma região que se articulam para atuar em cooperação, compartilhando aprendizado com o apoio do governo, associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa. Ou seja, tem tudo a ver com o que estamos propondo. E exemplos de APLs organizados na nossa região, temos Nova Serrana, que é uma APL de calçados, Divinópolis, uma APL principalmente de confecção, e Garatinga, uma APL de cerâmica, só a título de exemplificar. Ok? A proposta expõe, então, alguns condicionantes estratégicos. A proposta de um parque tecnológico, proporcionalmente do tamanho daquele São José do Campo, lógico, com escala bem menor, propõe alguns condicionantes estratégicos. O que é que permite você sonhar ou você dar os primeiros passos em relação ao parque tecnológico, né? E que esse parque se torne uma referência a nível da cidade, a nível regional e até estadual, no nosso caso, né? Nós não temos notícia de um parque tecnológico em Minas Gerais. Primeiro condicionante, a nossa localização privilegiada. Nesse mundo globalizado, nós estamos ali na América do Sul, pode passar, acompanha o círculo vermelho, né? Ali está, pode ir, Pará de Minas, ok? Numa posição extremamente estratégica em relação ao Estado, e delimitamos uma área de aproximadamente 55 a 60 quilômetros para entender o contexto de Pará de Minas mais de perto. E volta a Pará de Minas, só um comentário: a nossa localização é tão privilegiada que quando os planejadores da nova capital do estado foram escolher o local, escolher perto de Pará de Minas. Então a capital se localiza próxima a Pará de Minas, e a região metropolitana, naquele círculo anterior que nós vimos, 55 a 60 quilômetros, ela toca as cidades, e agora toca com mais proximidade as cidades do entorno da região metropolitana. Ok? Pode passar. Um outro aspecto fundamental para se falar em parque industrial é compreender a industrialização regional do nosso entorno. Nós temos Pequim. Como que está o status atual da organização nossa
industrial. Pequi com agropecuária, São José da Varginha, agropecuária, né, Zé Donato? Esse prefeito. Falou. Isso. A capital do frango é Maravilha. A capital do frango está ali em São José da Varginha. Obrigado pela ajuda. Florestal, agropecuária, Itaúna, siderurgia e um porto seco ali localizado nas proximidades de Azurita. Divinópolis é um polo de confecção. Nova Serrana, um polo calçadista, pode mais. Igaratinga, um polo ceramista. E Pitangui, um polo de mineração. Muito forte, inclusive, com o detalhe que eu morei em Pitangui 4 anos. Pitangui é toda piquetada desde a época do acordo nuclear Brasil-Alemanha, porque ela tem metais radioativos ainda, minérios radioativos ainda não explorados. Até hoje, né? Lá se explora muito ouro. Ok? Então esse é o contexto da nossa industrialização. E a nossa diversidade, pode passar, a nossa diversidade industrial de Pará de Minas, no caso, é fundamental para que a gente comece a pensar em termos de parque tecnológico. O que é que nós temos? Nós não temos uma característica só de agronegócio ou só de indústria têxtil, nós temos uma diversidade do agronegócio, a siderurgia, a construção civil, a indústria têxtil, a indústria de alimentos. Quando foi se conversar com o pessoal da FIENG, por ocasião quando surgiu a questão do CETAL, eles perguntaram qual que é a nossa vocação principal. De todos os questionários que foram respondidos, chegaram-se a essas. Nós temos a diversidade, o privilégio da diversidade. Pode passar. As instituições de ensino, né, que é aquele, a gente remetendo ao diagrama que nós vimos, elas estão presentes na forma de quê? Florestal, com a Universidade Federal de Viçosa, que está com previsão já viabilizada de investimentos pesados ali na universidade. Pode passar. A Joatuba, o Instituto J. Andrade. Itaúna, a própria Universidade de Itaúna e o Senai. Divinópolis, Universidade Federal de São João del Rei, FATOM, FACET e Senai. Observe o entorno. E Pará de Minas, destacando a FAPAM, Unicor e Senai. Então nós temos condições já complementares se sobrepondo para criar aquele ambiente favorável ao nascedouro, né, de um parque. Pode passar. Os cursos, a maioria de nós, não vou ler cada um, já conhecemos, né, os cursos oferecidos pelas entidades da nossa cidade, que estão em franca ampliação. E a realidade da 262 e sua duplicação, né? Isso é uma realidade, está acontecendo de forma acelerada. A previsão é que acontecesse por um período de 3 anos, estivesse pronta. Participamos de audiência pública aqui, onde ficou assegurado que existe e tivemos também visita ao DENIT, em bom despacho recentemente, pessoal da associação, e tivemos notícia que o processo está acelerado para que ocorra em 2 anos a inauguração. E pelo andar das máquinas que nós ali ilustramos, vai acontecer. Pode passar. A BR-262, sua duplicação. Se a gente sair do slide da máquina e passar para a realidade, a gente observa que a BR-262, ela corta simplesmente o país ao meio. Ela corta ele de forma horizontal ao meio. E nós estamos inseridos ali, ó, numa posição super estratégica. Ela começa em Corumbá, vai até o Porto de Vitória, né? Então, uma posição super estratégica. E o contexto da obra de duplicação do ponto de vista econômico. Nós temos 3 lotes licitados e autorizados, e com, segundo o DENIT, com dinheiro em caixa para acontecer. E chama a atenção para o lote 2 e o lote 1. O lote 2 com 133 milhões e o lote 1 com 155 milhões, totalizando 288 milhões de reais. Eles significam simplesmente 70% do investimento no trecho centralizado por Pará de Minas. Isso é relevante, importante considerar e chamar a atenção, né? Pode ir. E o que acontece com tudo isso? Com a duplicação da 262, a nossa capacidade logística aumenta significativamente, somando-se a nossa proposta como potencializador da ideia. Okay? E
Agora, quais são as diretrizes? Quando você fala em parque tecnológico, você tem que partir de diretrizes. São 4 diretrizes que a gente contemplou e pensou juntos e assimilou de outros parques. Um parque tecnológico que se digne a poder ser chamado assim, o desenvolvimento do capital humano referenciado a padrões de excelência, ou seja, mão de obra qualificada para alimentar as indústrias, alimentar as demandas, não só da cidade onde estamos inseridos, mas entendendo todo o contexto com as suas outras vocações. Pode passar. A segunda diretriz é a redução das desigualdades para a ampla inclusão social. Aquela lá é a logomarca da ONG Inclusão Solidária. Este slide do lado direito não é de Pará de Minas. Ele é apenas um chamamento para que nós não tenhamos situações igual a esta. E o de cá é o sonho que desejamos para nossos filhos e nossos netos. Terceira diretriz, agregar valor à produção e promover o adensamento das cadeias produtivas. Se a gente pensar, por exemplo, uma das cadeias produtivas que tem a ver com o projeto do CETAL que virá à frente, a gente começa só lá pela produção de sementes, a produção agropecuária, né, dos insumos, o armazenamento que passa pelas fábricas de rações, o matrizeiro para ovos, aí a parte de incubatório, os aviários de campo, os abatedouros, os industrializados, a exportação para o mercado interno ou exportação. Ok? Então, um exemplo de uma cadeia que poderá agregar valor à produção. Podemos agregar valor à produção e promover o adensamento dessas cadeias ou de outras similares que trabalham conjuntamente. Pode passar. O desenvolvimento do capital social, que é onde queremos para todos nós. Cada um de nós aqui representa uma família, representa um ente humano que precisa resgatar isso nos nossos dias. Pode passar. Eu convido agora a arquiteta e urbanista Gláucia para falar um pouco da cidade em todo esse contexto. Volto a seguir para falar finalizar sobre a oportunidade, de uma forma mais objetiva e finalizando e abrindo para o debate, as colocações. Boa tarde a todos. Vou falar um pouquinho sobre a área que a gente está querendo propor para a localização do Parque Tecnológico. Aí tem a cidade de Pará de Minas. Esse slide foi mostrado em outra audiência pública. A gente mostrando, esses amarelos são os polos industriais. Essa faixa vermelha mais grossa é a BR-262. As ligações, né, para os outros municípios. Azul é a parte de águas que a gente tem, as nascentes e os cursos da água. Ali naquela bola lá verde, no meio, é o vazio urbano da cidade, né, que no Senador Valadares, a cidade está toda ocupada e lá, por problemas já históricos, né, ainda acontece esse vazio que é um potencial, né, está bem localizado, então a gente tem que fazer o uso dele também. Então justamente nesse vazio urbano que a gente está com a intenção de localizar essa área do Parque Tecnológico, né? E essa área já foi entendida quando foi feito o plano diretor, já foi vista como uma área de interesse. Então ela é uma área de preempção, né? Ou seja, a prefeitura tem prioridade na aquisição desta área. Isso facilita para a gente. Pode passar. Não está em a área de novo, pode passar de novo. Agora mostrando o entorno, parque de exposição. Esse quadrado azul é onde a gente imaginou para a localização do Partec, né? E aí aqui, ó, se vocês perceberem bem, ali tem aquele trevo perto daquela rotatória do parque de exposição.
Então, olha a localização do Partec. Para ele poder, daquela rotatória, ele tem acesso ao BR-262 muito fácil, tem acesso à saída para os outros municípios, né, Piqui, Maravilhas, Papagaios e para Florestal. Então, a parte de logística, o acesso fica muito bom, né? A localização dela é muito boa. Está estimada em 110 mil metros quadrados. Instrumentos estratégicos para o desenvolvimento da nossa cidade. Então aí está a área de novo do Partec. Depois vai ampliar. As características da área, né? Fica no mapa. Eu falo tudo no mapa, eu acho. Essa área aí, ela tem uma facilidade de integração com o Centro Profissionalizante do Senai. Pode avançar, que tem um slide que vai falar tudo que eu queria. É mais fácil. Aí. Vamos lá. Aí, o Senai está aí. Essa é a área ampliada, né? Então, tem uma facilidade de integração com o Senai, que na verdade ele estaria dentro da área do parque. Questões ambientais da área. Existe esse curso d'água, vem Ribeirão, Água Limpa, e existem 2 nascentes dentro da área. Então, a ideia é ter uma integração com órgãos ambientais, como a AMA-Pangeia, por exemplo, e usar essa área como espaço público para educação ambiental pode passar. Aí são as edificações existentes que estão ociosas, né? Então seria interessante porque para primeiro investimento já existe uma edificação, então já fica mais fácil. Você não tem que começar a construção desde o início, ela já tá lá, só tem que finalizar